Boa tarde, bom dia, prefeito. Parabéns pela vitória. Bom dia, prefeito. Bom, a sua vitória e a de Ricardo Nunes mudam um pouco a correlação de forças no MDB. Ganha força aquela ala do partido que não é alinhada com o presidente Lula. Eu pergunto se o senhor defende que o MDB tenha outro projeto em 2026 ou apoie o presidente Lula. Inclusive, tem uma ala do partido que defende que o MDB indique o candidato ou a candidata a vice. Falam até do Helder Barbalho ou da Simone Tebet fazendo essa dobradinha com o Lula. Pedro, eu sou um sessentão, jovem, e eu nasci no MDB quando eu tinha de 18 para 19 anos, e o meu líder aqui sempre foi o Pedro Simon, que está com seus 90 e poucos anos. Acho que o MDB tem um capítulo que não pode negar ele, que foi ser fiador da democracia, mas o MDB tem um déficit, que é nunca ter eleito um presidente para o Brasil, ele que mais defendeu a democracia nesse país. Eu acho que eleição a gente perde, a gente ganha, porque não pode perder o rumo, né? Eu votei no Lula em 89, nunca mais votei no Lula e nunca mais votarei, né? Então, eu acho que o MDB, né, é muito cedo ainda, eleição municipal é uma coisa, federal é outra, mas nós temos que... Ontem o Baleia me ligou, gosto muito do Baleia, acho que é um líder genuíno, né, um sujeito que transita bem, conversa bem. Recebi também uma ligação do Helder Barbalho, mas para ambos eu disse, não contem comigo para apoiar o PT. Acho que o MDB tem que construir o seu caminho, né? Acho que tem que, né, ver um campo de aliança, e as urnas mostraram isso, né? Exatamente. Acho que a esquerda tem que reconectar, especialmente com a periferia, porque eu, por exemplo, sou um prefeito que lidero, né, um segundo governo de centro-direita, eu sou um prefeito mais de centro, mas ganhamos em todas as regiões da cidade, especialmente ganhamos muito melhor na periferia de Porto Alegre. Teve regiões da cidade, nós temos 60%, 70%, 68% dos votos. Ou seja, esse é um governo que cuida do liberal, mas é um governo que cuida do social. Né? Então, é nesse caminho aí. Então, é claro que temos tempo para discutir. Eu quero visitar o Ricardo também, que é uma pessoa que eu gosto muito. Né? É o maior líder nosso, né, nacional, porque é prefeito de São Paulo, né? Depois da República é São Paulo. Agora, eu acho que me coloco, né? Eu sou coletivo, eu não sou uma pessoa individual, mas eu acho que eu sou de uma época que a gente discutia política no partido político. Hoje em dia ficou muito pragmático os partidos, é só pragmatismo. Eu sou da velha política, a velha política discutia política, não? Theo Cury também está conosco aqui. Prefeito, bom dia. Eu queria saber, a gente bateu muito e abordou muito a questão das enchentes, das chuvas por motivos óbvios, mas queria saber do senhor agora, com mais 4 anos à frente da prefeitura, quais serão as prioridades do senhor, quais serão os principais focos da gestão do senhor nesses próximos 4 anos? Eu estava ouvindo o Ricardo antes de entrar aqui, teu colega fez essa pergunta para ele. É difícil um prefeito dizer o seguinte, eu vou escolher uma área. Não, mas eu tenho aqui, eu colocaria 3 pontos sem diminuir nenhum dos outros. Não é? A proteção de cheias é para ontem, a questão da educação municipal teve avanço, mas o IDEB de Porto Alegre está muito ruim, e a saúde, que é um desafio do Brasil, especialmente na cidade. Nós temos um bom SUS em Porto Alegre, só que o sistema do Rio Grande do Sul está desarranjado, são 200 municípios que é referenciado aqui, a grande Porto Alegre vive grandes problemas. Então, você tem uma fila que aumentou muito, aumentou a demanda, aumentou a oferta, mas a demanda aumentou mais do que isso. Então, e cuidado com a cidade. Eu acho que um prefeito precisa cuidar de tudo, inovação, empreendedorismo, desenvolvimento, mas se tu não fizer o dia a dia, né, eu acho que prefeito é mais ou menos que nem técnico de futebol. Quanto menos lembrado, melhor. Se tem torneira na água, se o trânsito está funcionando, se a grama está cortada, se a poda de árvore aconteceu, se o posto de saúde tem remédio, tem médico, a cidade está funcionando. Então, isso você não pode descuidar. É o dia a dia para o cidadão, né? Desde a mobilidade urbana. Então, eu sou um prefeito que cuide de tudo, mas também dou uma atenção muito especial para o cuidado com a cidade. Então, são muitas pautas que... Por um lado, nós vamos avançar, vamos corrigir aquilo que não deu certo e vamos chegar onde nós não chegamos, porque o déficit é muito grande em todas as áreas. Em 4 anos, você não resolve um déficit de habitação que é da década de 60, da década de 70, por exemplo, a minha cidade tem 80 mil moradores em área de risco. Isso não aconteceu em 4 anos. Nos últimos 50 anos, as pessoas foram morando nessas áreas, como em São Paulo, como em Curitiba e tantos outros lugares. Não é porque queriam ir para lá, porque não foi dado a elas outra oportunidade. Então, tem muitos desafios pela frente. E, aliás, foi por isso que nós pedimos renovação do mandato, para fazer mais mudanças, mais maduro, mais experiente, né, procurando errar menos e tendo a humildade de ouvir, enfrentar os problemas e ser transparente. Aliás,
essa eleição de Porto Alegre acho que é uma lição, porque nós fomos com transparência, enfrentamos problemas, reconhecemos aquilo que a gente não tinha feito e o povo nos compreendeu, porque uma das razões das abstenções no Brasil inteiro, é dizer uma coisa na eleição e fazer outra depois da eleição. Mas também não dá para dizer que essa questão das abstenções é só no Brasil. A democracia representativa, ela vive uma crise mundial e ela precisa ser repensada, porque hoje tu tem um sistema, não sai uma reforma política, eu estou na política há tantos anos e desde que nasci nela, vejo, o Brasil tem que ter uma reforma política, o Brasil tem que ter uma reforma política, e ela não sai do papel. E a reforma política, ela tem que acontecer, não é para os políticos, é para aproximar o representado do representante. Sim. O representante hoje não se sente, o representado não se sente próximo do representante, ele só conhece o cara na época da eleição e depois de 4 anos o cara volta de novo. Esse sistema proporcional brasileiro é uma falência do sistema, então acho que nós temos que discutir esse tema no Brasil inteiro, não? Já sabemos, então, que quando tivermos esse debate de reformas e tudo mais, o prefeito de Porto Alegre é um dos que podem ser chamados para a gente poder debater isso sobre reforma política. Prefeito, muito obrigada de verdade. Eu sei que a agenda deve estar uma loucura, sem considerar que o senhor eventualmente nem dormiu direito, mas haja chimarrão para dar conta das próximas horas. Obrigada pela entrevista aqui na CNN.